Bom dia, amigos. É possível imaginar uma tensão entre mitologia e filosofia? É possível que a filosofia tenha surgido a partir da ruptura absoluta do pensamento mitológico e de sua narrativa? É possível que a filosofia tenha, na verdade, evoluído dentro de um processo lento e se estruturado a partir de outros contextos, outras influências também? A ideia desse vídeo é a gente conversar um pouquinho e refletir sobre a possibilidade ou não de uma tensão, de um conflito entre a narrativa, entre o discurso mitológico e o discurso filosófico. O pensamento mitológico, não precisamos nos aprofundar tanto, buscava entender a vida humana a partir da influência decisiva e absoluta dos deuses. Não apenas a vida humana, como também os fenômenos da natureza, a origem das coisas. Para o homem grego anterior à filosofia, para o homem grego que vivia em um mundo inóspito, cercado de guerras e conflitos, cercado de medo em relação aos fenômenos da natureza, a mitologia passou a ser a única forma de explicar e entender aquilo tudo que ele vivenciava. Os mitos eram baseados em divindades essas muito contraditórias entre si. Viviam no Olimpo, que era o céu dos deuses, e lá eles tinham uma convivência um pouco estranha, abalada por uniões que não eram muito corretas, eram conluios, grupos de deuses contra outros grupos de deuses. Então era um mundo totalmente conflituoso, o mundo do Olimpo. Mas, contudo, esse mundo do Olimpo, o mundo dos deuses, influenciava decisivamente o mundo dos homens. Tudo que acontecia com os seres humanos e com a realidade e com o mundo aconteciam porque os deuses assim o queriam e influenciavam de maneira decisiva as atitudes humanas e tudo que acontecia ao seu derredor. O clima, as mudanças climáticas, os eclipses, terremotos, as guerras, os medos, os casamentos, tudo isso dependia muito do destino imposto pelos deuses. A aristocracia grega, mitológica, possuía, claro, o monopólio desse entendimento dos deuses. Os oráculos esse que eram presididos pelas virgens, pelas pitonisas, por aquelas que possuíam o poder, graças à sua virgindade, de receber a visita dos deuses, mas assim mesmo toda essa estrutura era mantida pela aristocracia, pelos privilegiados. Esses grupos, claro, se locupletavam disso, se beneficiavam disso. Essa aristocracia possuía o poder de decidir, mesmo pela interferência dos deuses. É claro, os deuses beneficiavam essa aristocracia. Por quê? Porque a linguagem naquele momento era apenas a linguagem oral. Não existia linguagem escrita. Existiam hieroglifos, existiam símbolos. Símbolos esses que só eram entendidos e só eram decifrados por uma elite. Logo, essa elite mandava e comandava e decidia a vida dos gregos. A aristocracia possuía o poder absoluto. Ao povo restava apenas entender o que acontecia a partir da narrativa poética, teatralizada dos contadores de história como Homero. A história mitológica, as lendas, as guerras, os medos eram relatados por esses poetas como Homero, que traduzia às pessoas comuns o que vinha acontecendo. Logo, a linguagem simbólica estava toda ela monopolizada por um grupo aristocrático, dos cidadãos gregos da elite grega. Portanto, pessoal, a filosofia ela surge de maneira espetacular, mas dentro de um processo. Processo ele histórico e processo ele decisivo. Várias questões influenciaram o surgimento da filosofia. As viagens comerciais,
o contato com outras culturas, o contato com o Oriente principalmente, a possibilidade de entender que existiam outras linguagens capazes de decifrar o mundo, de explicar o mundo, muito mais práticas, muito mais corretas do que a mitologia. E a filosofia surge dentro desse caldeirão efervescente de crescimento das cidades-estados, a polis, com um grupo muito maior de pessoas, com escravos chegando, vindos de fora, escravos esses que traziam também conhecimento. Os escravos daquele tempo, da antiguidade, eram todos compostos por guerreiros, por pessoas aprisionadas nessas guerras e trazidas para outros lugares, e muitos deles eram pensadores interessantes, astrônomos, agrimensores, geômetras e tudo mais. E a filosofia vai surgindo nesse caos, dentro desse caldo. A moeda, que passou a ser uma referência racional da troca entre os seres humanos. Até então se trocava, se permutava dentro de uma outra esfera. Agora existe uma moeda. A moeda é um símbolo racional, é um símbolo abstrato universal que faz com que toda a economia tenha uma referência, tenha um lastro, tenha uma maneira de ver absoluta das coisas. É uma vitória da razão sobre a prática. Surge também nesse momento uma coisa profundamente interessante, que é a evolução da escrita. A escrita rompe profundamente o domínio que a aristocracia grega possuía sobre a linguagem simbólica. Já é possível traduzir as coisas para o povo a partir de uma outra linguagem. O crescimento da polis, da democracia, traz a possibilidade do discurso, do diálogo, e não mais da obediência aos mandamentos dos deuses. A filosofia então surge dessa maneira. Surge da crítica profunda à mitologia, surge da reflexão profunda acerca da origem das coisas a partir da razão. Não busca-se mais os deuses para explicar as coisas. Há praticamente uma rejeição daquela ideia de que os deuses agiam como secretários, por bem ou por mal, do ser humano. Percebeu-se que os fenômenos da natureza existiam porque existiam leis naturais. Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo grego, conseguiu prever eclipses, conseguiu prever que num determinado momento do ano a colheita de azeite seria ruim, da azeitona seria ruim, então ele previu que depois aconteceria um crescimento. Há um momento de profunda transformação na maneira de ver a vida do homem grego, um novo olhar filosófico. Imagina-se uma tensão, mas imagina-se também um processo de contestação da própria ordem vigente. Com a filosofia, com o crescimento da cidade e com a instauração da democracia grega, todas as decisões, todas as questões são debatidas em praça pública. O cidadão grego tinha o direito de estabelecer algo fundamental, algo que está acima de qualquer outro tipo de poder, que é a lei. A lei foi criada para mostrar que os homens não dependiam dos deuses para decidirem os destinos sociais e políticos daquele lugar em que viviam. A lei passou a substituir os mandamentos divinos. É a lei criada pelos cidadãos gregos em convenções, em discussões e diálogos que mostram que a mitologia não era mais necessária em relação às questões políticas e sociais. Havia a lei. Havia um sistema baseado na política. Política essa que substitui a ideia de um grupo de privilegiados capazes de manipularem a linguagem dos deuses, os símbolos sagrados, e capazes de decidir a história do homem. As leis são fundamentais, e as leis só foram possíveis com o surgimento da escrita. A relação entre os gregos e os fenícios foi fundamental.
para que houvesse uma nova maneira de ver as coisas e houvessem também outras formas de estabelecer significados dentro dessa esfera de convivência. A democracia grega passou a ser o espaço onde a convivência era fundamental. Aristóteles passou a dizer: o homem é um animal político, ou seja, todas as questões humanas serão e deverão ser realizadas pela política, pela convivência, pelos acordos, pelos debates. E para Aristóteles, só terminando um pouquinho sobre ele, a ideia do Estado, a ideia da democracia é trazer para os seres humanos uma boa vida, uma vida confortável, podemos dizer assim. A filosofia surge com a ideia de trazer igualdade aos seres humanos também. E ela herda também da própria questão política e democrática essa ideia. A filosofia é, em verdade, a ciência que busca explicar todas as coisas pela razão. A filosofia rejeita profundamente a ideia de um ser sobrenatural ou de seres sobrenaturais que decidam a vida dos homens. A filosofia busca uma explicação racional. A primeira maneira de pensar filosófico foi chamado de cosmologia, ou seja, o desejo de descobrir qual elemento deu origem ao mundo e às coisas. Notem que não há mais a ideia de que o mundo foi criado pela junção de Gaia, Urano, Cronos e todo aquele espalhafato de deuses que viviam constantemente em conflito e constantemente protegendo uns humanos e desprotegendo outros. A filosofia busca a razão acima dessas convenções divinas. Mas uma coisa é fundamental entender. Esse processo, ele passou a ser um processo muito tranquilo, muito lento até. Até porque havia na Grécia, em Atenas principalmente, dois tabus, duas questões que você não podia discutir, nem questionar, nem atacar. Primeiro, que era a democracia grega. Ninguém poderia falar mal da democracia grega. E depois os mitos gregos, os deuses gregos. Ninguém poderia falar mal dos mitos gregos. Notem que até a política protege, blinda a própria mitologia. E a filosofia e muitos dos filósofos, mesmo buscando uma explicação diferente, uma explicação racional para as coisas, também seguiam os protocolos mitológicos que serviam de alicerce para a cidade-estado grego. Sócrates é um deles. Sócrates era um herói grego, um dos filósofos mais importantes da transição do pensamento mitológico, transição essa que se dá a partir da busca por Sócrates de entender as relações humanas, de entender as escolhas humanas. Sócrates é o pai da ética, o primeiro a buscar o entendimento do porquê que os homens estão errando tanto, o primeiro a questionar profundamente a maneira de pensar, o primeiro a dizer que é fundamental criar um método para que os seres humanos aprendessem a descobrir a verdade, e para descobrir a verdade era fundamental que eles entendessem que tudo o que eles acreditaram até então não era verdade. Sócrates, apesar de toda essa ideia filosófica, ele aceitava os rituais e protocolos dos mitos. Ele ia muito ao oráculo. Chegando ao oráculo, é lá que dizem que ele era o homem mais sábio do mundo, mas ele não concorda com isso. Sábio jamais. Ou se sou sábio, a única sabedoria que tenho é de que não tenho sabedoria alguma. Ou seja, sei que nada sei. Sócrates, olha a importância da questão mitológica para os gregos atenienses. Sócrates ele foi julgado, foi denunciado e foi julgado por ter desrespeitado tanto a democracia grega quanto os deuses, por falar contra os deuses aos seus discípulos.
E Sócrates era um homem profundamente importante dentro da democracia grega. Então essa tensão que existe, essa ideia de rompimento, é muito mais interessante que nós consigamos ver que a filosofia foi surgindo dentro desse contexto. E que muitos filósofos conviveram com as suas ideias mais revolucionárias e a própria questão da mitologia. A filosofia, é claro, busca um método baseado na razão, baseado no entendimento que a verdade é algo que se busca e não algo que se recebe. Por pensamento mitológico, todo conhecimento era outorgado, era doado pelos deuses. Já estavam prontos. Para a filosofia, não. O conhecimento é buscado. O filósofo é um buscador do conhecimento porque ele sabe que esse conhecimento é fugidio e esse conhecimento deve ser buscado dia a dia. Então essa é a grande questão, essa é a grande tensão entre o pensamento mitológico e o pensamento filosófico. Certo, pessoal? Boa sorte a todos. Um abraço.